Hoje mais uma análise de um dos episódios do The Pitch. Hoje ele traz pra gente um paciente por trauma, por lesão de arma de fogo. Eles até avaliam e acionam um protocolo, um código de trauma. Lesão abdominal por arma de fogo na área das ambulâncias. Código de trauma agora. Então o código de trauma aciona uma cascata de um fluxo interno e que eles já têm que recepcionar esse paciente na sala de trauma e já automaticamente aciona o cirurgião para ir em loco avaliar. Esse paciente chega, eles já começam a fazer uma análise de ultrassonografia beira-leito nesse paciente, que no caso aqui é fazer o protocolo FAST. Ela pega o transdutor convexo, começa a fazer uma avaliação do lado direito do paciente. Temos 2 bolsas de sangue correndo no infusor. Liga para o centro cirúrgico, estamos a caminho. Pulmões limpos. Você toma alguma medicação diária? Tem alguma alergia? Então, muito legal que ela vai fazendo a equipe novamente, sempre muito antenada, muito sincronizada com todas as perguntas. Um tá fazendo a anamnese, enquanto o outro já tá fazendo um protocolo FAST. Então, eles pegam ali o transdutor, colocam na região entre o fígado e o rim para poder avaliar se tem líquido na cavidade. Óbvio, se tiver líquido na cavidade no paciente de trauma, próxima região, inclusive, onde foi a lesão de arma de fogo, é sinal sugestivo que está sangrando na cavidade. Inclusive, eles avaliam isso e discutem sobre isso. Tá vendo o espaço de Morrison? Então ele pergunta, você está vendo o espaço de Morrison? Então ele está vendo ali a região da cápsula do rim, o fígado, e a gente vê uma região escura que é líquido na cavidade. Tem sangue? Lacerou o fígado. Qual o nome dele? Alex. Alex, você perdeu muito sangue. Vamos ter que operar você imediatamente, hein? Então ele fala que teve uma laceração do fígado, e ele está perdendo muito sangue, e só de já ter um líquido livre na cavidade já faz um FAST ser positivo diante de um paciente por lesão de arma de fogo, e esse cara tem que ir para o centro cirúrgico de forma imediata. Ainda mais porque existe uma instabilidade no paciente. Ela fala sobre a questão hemodinâmica, pressão, entre outros. O que é importante a gente lembrar? No protocolo FAST, além de avaliar a parte direita, entre o fígado e o rim, que é o espaço de Morrison, a gente avalia a parte esquerda, entre o baço e o rim, para também ver se ali tem líquido na cavidade. Outras 2 janelas que a gente costuma avaliar é a região suprapúbica, para poder avaliar se em volta da bexiga tem sangramento, e na região pericárdica, para ver se em volta do coração tem derrame pericárdico, para também falar em sangramento. Principalmente nesses pacientes de trauma ou por tipos de lesões, seja por arma branca ou arma de fogo. Então é importante estender todo o protocolo. Aqui, pelo grau de instabilidade, já por ter tido uma avaliação positiva com líquido na cavidade, eles já vão direcionar o paciente para cirurgia. Um outro ponto importante é lembrar que existe o EFAST, que é o mesmo protocolo do FAST, olhando mais outras 2 janelas. Quais seriam elas? Uma delas é a avaliação de pneumotórax. Então eles fazem a avaliação pulmonar para avaliar se tem lung slide ou deslizamento pleural e se acha lung point, para poder falar, inclusive, que seja mais um protocolo de previsibilidade pré-teste, probabilidade pré-teste maior para pneumotórax. E nas bases pulmonares, no mesmo lugar que eles avaliam ali a região, espaço entre o rim, o fígado, o rim e o baço, eles avaliam a base do pulmão para ver se tem derrame pleural, pensando em hemotórax. Então nesses casos o EFAST estende. Vindo para a prática, é importante que no começo a gente faça, nesses pacientes vítimas de trauma, realizar todo o protocolo EFAST, e à medida que você vai ganhando expertise, você consegue ser mais rápido no seu direcionamento na avaliação. Por quê? Então vamos dizer que o cara teve um trauma no hemitórax direito, a lesão abdominal por lesão de arma de fogo foi na parte abdominal esquerda. É o primeiro lugar que a gente vai avaliar com EFAST, porque se já vier positivo, já tem indicação de ir para o centro cirúrgico. Vamos dar a sequência aqui para a gente ver o que eles programam. Ficando aqui, não. Claro, com a umidade de um cirurgião. A pressão está subindo no alto. Liga pra minha mãe. Olha a gelada no celular. Tem noção que eu vou esperar o total de cirurgia? Não? Temos uma sala disponível. Estamos prontos e equipados. Nossa, que incrível! Então, assim, a gente vê nesses casos, realmente, que esse hospital, ele já é um hospital de trauma que já está acostumado a esse tipo de perfil de paciente. Então tem todo um fluxo pré-estipulado, uma equipe bem treinada e uma sala específica, que é uma vaga zero, vamos dizer assim, para esse paciente que precisa de uma cirurgia de forma imediata. Isso mostra a importância da realização do ultrassom beira-leito, do POCUS, nos pacientes diversos, entre eles o paciente de trauma. Antecipa diagnóstico, então a gente teria que avaliar em outros fatores uma tomografia, se a equipe não tem expertise em fazer ultrassom, vai ficar na dúvida se teve realmente algum tipo de laceração importante. Isso pode principalmente demorar e o paciente perder tempo de cirúrgico, vamos dizer assim. Então, a gente tem uma antecipação de tratamento nesse perfil de paciente. E é isso que o POCUS traz pra gente, uma resposta de se tem ou não tem, se eu indico ou não indico. Então, tem líquido na cavidade, indica cirurgia, direciona de forma mais rápida possível esse paciente para o centro cirúrgico
e a abordagem cirúrgica ela é indicada. No caso aqui, algo que só acontece realmente em filme, mas que pode acontecer algo próximo. Normalmente no Brasil a gente vê muito por faca e não por prego, igual a gente está vendo aqui, mas lesões de arma branca em região torácica, principalmente perto da cavidade cardíaca. Então, no caso, o paciente que levou um prego por uma brincadeira entre colegas e que levou um prego no peito. Quando ele leva o prego no peito, o que a equipe faz? Estabiliza. E a primeira coisa que eles fazem, olha que legal, é avaliar a parte pulmonar. Então eles estão avaliando ali, ó, para quem já fez o nosso curso, a gente bate muito nessa tecla da avaliação pulmonar e aqui a gente está vendo o sinal do morcego. Então a gente está vendo as duas costelas fazendo as sombras acústicas. Entre as duas costelas a gente está vendo a parte do pulmão e que a gente vê a pleura e aí a análise deles é deslizamento pleural para poder avaliar se tem ausência de deslizamento pleural, ou seja, ausência de slang slide. Por quê? Se tiver ausência de slang slide e aí foi encontrado o lung point, que é bem a região de intersecção entre a ausência de deslizamento com o deslizamento, o que é uma probabilidade de pré-teste muito elevada para se falar em pneumotórax, eles vão ter que avaliar se tem que drenar aquele tórax, uma punção de alívio, entre outros. Então, essa é a primeira avaliação que eles fazem no episódio desse paciente com prego em região torácica. Pulso 120, pressão 10 por 6. Gosto de gramas de morfina. A lesão provavelmente foi já está em recuperação. Tá novinho. Eita, isso parece embriagador. Do fundo do coração. Nossa, você é um comediante! Não sou, só tô te dando analgésicos. Então eles até brincam, né? De novo, a equipe do trauma foi chamada, o cirurgião tá ali. Eles já organizam a avaliação, até falam que parece que pegou área cardíaca, no fundo do coração, porque a região é uma região muito próxima da região cardíaca. E eles fizeram ultrassom, aparentemente descartaram pneumotórax ipsilateral à lesão. Derrame pericárdico, mas nenhuma evidência de tamponamento. Ainda não vou falar comigo. E aí a próxima janela que ela faz aqui é uma de janela pericárdica. Então ela tá fazendo o quê? Ela tá individualizando o caso, mas não deixando de fazer um FAST, porque foi um trauma, uma lesão. Então o que ela fez do FAST? Ela fez um EFAST, avaliação de pneumotórax na região ipsilateral do trauma. Ah, preciso fazer da outra parte? Importante, você não sabe o que teve junto, se a história foi só isso, não teve alguma pancada, algum tipo de lesão, então é importante fazer dos dois lados. Então faz o pulmão direito, pulmão esquerdo. Ela fez o EFAST, né? Então tem que avaliar a região de base pulmonar, será que tem derrame pleural associado? Um hemotórax, já aproveita e já tá olhando a base do pulmão, já faz o espaço de Morrison, fígado e rim, baço e rim depois, faz a parte da bexiga, né, suprapúbica, e ela já foi direto, já que tinha uma região ali, que era a região do trauma, para avaliar a canela pericárdica. Ao avaliar a canela pericárdica, essa é a imagem que eles apresentam pra gente no seriado, que é muito real. Eles trazem uma imagem, a gente vê ali, ó, a região de borda em volta do coração, uma parte escura. Essa parte escura é líquido entre o pericárdio e o coração, então um derrame dentro do saco pericárdio, que a gente está falando que provavelmente foi devido ao trauma e que não dá para esperar ver o que vai acontecer. Então, se tem lesão traumática em região cardíaca, é importante discutir com a cirurgia cardíaca uma intervenção. Eu preciso de um padre. Ele tá taquicárdico, com pressão limítrofe, de descompressão. Duas bolsas de sangue total em espera. Aqui é a Garcia, caso para cardiologia urgente. Eu tô morrendo aqui e ninguém tá me cortando. Hank, tem um hematoma na membrana em volta do seu coração. Precisa fazer uma cirurgia antes que ele pare, por causa da pressão. Só puxa a porra desse prego. Isso te mataria instantaneamente. Então, o que eles trazem? O prego perfurou o pericárdio, a gente não sabe se teve uma perfuração também do músculo cardíaco, que seria mais catastrófico ainda. O líquido em volta do coração aumentou, isso mostra um sinal de gravidade, mas ainda não tamponou, ou seja, não está atrapalhando esse coração de bombear sangue, que a gente avaliaria no ultrassom, principalmente por uma colapsibilidade do ventrículo direito, quando ele tem que relaxar. Então, na hora que ele vai fazer diástole, ele não consegue porque está colapsado. À medida que esse líquido aumenta e a pressão ali dentro aumenta, provavelmente vai dificultando e ele pode evoluir com um tamponamento. Então, essa é a grande preocupação deles. Uma evolução com tamponamento no paciente com trauma. Então, eles já vão indicar de forma antecipada a cirurgia. O que é importante a gente entender aqui? Primeiro, cirurgia imediata, sem sombra de dúvidas. Segundo, a gente vê muito caso, às vezes, os pacientes fazerem diurético, acharem que diurético vai diminuir o líquido pericárdico. Não vai. Isso vai piorar, porque se você esvazia a quantidade de volume dentro do intravascular, fica mais difícil de preencher aquele espaço. Então, fica mais fácil dele colabar. Então, a gente não faz diurético. Até que vocês viram. Elas já fazem reserva de concentrado de sangue, expandem do ponto de vista volêmico o paciente para melhorar a expansibilidade e o relaxamento desse VD, principalmente na diástole. E aí eles já orientam que ele vai ter que fazer uma cirurgia, porque senão o líquido vai aumentar. Ele até fala, tira o prego do meu peito, mas óbvio, se você tira o prego, você vai provavelmente aumentar o sangramento, se ele tiver alguma comunicação,
e aí vai sangrar mais ainda e vai tamponar de forma imediata. Então, uma das coisas interessantes nessa avaliação do trauma é a estabilização da arma, né? Seja arma branca, então se fosse uma faca, estabilizaria a faca, a gente não tira a faca, a gente estabiliza a faca, na cirurgia eles retiram a faca. E no caso do prego, você viram ali, ó, bem interessante, eles fazem 2 coxinhos, colocam do lado, estabilizam de forma para deixar bem fixado, e aí lá na cirurgia que eles vão retirar o prego. Eu quero uma segunda opinião. Cadê a porra do meu telefone? Eu vou pedir um Uber e vou para um hospital de verdade. Podemos subir com ele em 10 minutos. A gente pode ir trabalho primeiro? Quanto mais cedo, melhor para tudo. Ótimo. Então, consideram que tem indicação cirúrgica, o paciente está com uma estabilidade hemodinâmica ainda, mas eles já vão progredir com a intubação, subir o paciente para o centro cirúrgico e operar. Então, o que o POCUS no FAST traz para a gente, né? No caso aqui, o EFAST, ele está trazendo para a gente uma avaliação global do paciente, já direcionando que trata-se de um líquido em volta do coração e que a cirurgia tem que ser indicada. Então, diagnosticou de forma antecipada um derrame pericárdico importante por trauma, já antecipou a conduta, já solicitou o centro cirúrgico, já acionou a equipe de cirurgia cardíaca, já vai direcionar esse paciente para lá e a gente vai então responder de forma rápida, sem precisar passar por uma burocracia de exames complementares ali na hora para indicar o tratamento. Então, antecipar a conduta, diagnosticar de forma mais rápida, é isso que a gente quer no POCUS. Tem ou não tem, faço ou não faço. E o FAST traz isso pra gente nesse episódio. E aí, gostou do vídeo? Se você gostou, eu quero que você me fale com um gesto, que é clicar em gostei, porque isso vai fazer com que mais vídeos como esse sejam mostrados até você. E para ajudar outras pessoas, inclusive outros médicos, na nossa missão de 1 milhão de vidas salvas nos próximos 10 anos, comenta aqui o que você já viveu de experiência em relação a esse tema, o que você quer ver no conteúdo da Liberdade Médica. Olha o tanto de vídeo legal que pode gerar valor para sua formação médica, que vai aparecer aqui do lado. E principalmente, para você dar o próximo passo em relação à confiança, eu quero te apresentar o programa de formação médica que mais cresce no Brasil e o mais bem avaliado, segundo avaliações públicas do Google. Deixei um link descrito aqui, um link fixado para você conhecer. Conhecimento que liberta.